Aqui mais uma vez com o programa Hora Marcada com um patrocínio de You and I, um novo conceito em sites de relacionamento. Hoje eu vou conceder mais 15 assinaturas mensais para os primeiros 15 e-mails que chegarem aqui. Então interajam bastante com a gente, perguntem bastante coisa, que a entrevista vai ser muito interessante. Hoje eu estou aqui com a doutora Paula Napolitano, que é da clínica Dr. Léo Freiman, e nós vamos conversar sobre orientação sexual, educação sexual. Boa noite, Paula. Boa noite, Roberto. Um prazer estar aqui. Certo. Paula, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua carreira, como é que começou tudo, sua formação. Ok. Então eu fui sempre, na adolescência, já quis fazer psicologia, né? Então já tinha na minha cabeça, apesar de ter feito orientação profissional com uma psicóloga na época, e daí já deu psicologia. Então eu já saí da escola e já fui fazer psicologia direto, né? E aí eu fui querendo juntar algumas coisas, como é que eu junto sexualidade, como é que eu já me interessava por isso, mas a gente não vê nada de sexualidade na faculdade, nada do gênero. Eu achei que na faculdade, se abordasse na faculdade de psicologia, se fosse abordado alguma coisa relativa a isso. Nada. A gente tem, quando a gente aprende Freud, as fases de Freud, que estão ligadas à fase oral, à fase anal, mas não ligada à sexualidade, de orientação sexual, de disfunções sexuais, problemas sexuais, nada disso, né? E eu estagiando na escola que eu estudei, a coordenadora, a diretora veio falar comigo, nossa, a gente está com problemas de alunos, de funcionários, que a gente está sentindo eles muito desmotivados, a gente está sentindo que eles não estão trabalhando com o mesmo gosto, e a gente foi percebendo e colhendo de lados diferentes que eles estavam com problemas sexuais. Então a mulher que não tinha prazer, o homem que não conseguia ejacular, ela falou, você não teria vontade de fazer algum trabalho de orientação sexual para eles? Eu falei assim, acho uma boa ideia, vamos tentar, né? E fui lá meio autodidata, estudando, montei um curso ali de um mês para eles e me apaixonei. Falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Achou sua vocação? Achei minha vocação. E daí fui fazendo cursos, especializações, saí da faculdade, fiz a pós-graduação em terapia sexual. Aí conheci o Léo também, então fui para a área de orientação profissional, que já era uma área próxima de mim também, por eu já ter feito e por sentir nos jovens essa falta de um projeto de vida. Então aí comecei a trabalhar com o Léo e hoje em dia eu trabalho em 4 escolas, dando aula para adolescentes de orientação profissional e de orientação sexual, atendo na clínica do Léo, atendo no meu consultório e agora estamos com a parceria aí com o You and I. O You and I fica muito feliz em ter vocês como parceiros, porque a gente tem uma filosofia de buscar valores do passado, poder deixar as pessoas serem felizes. E para a pessoa ser feliz, ela também precisa ser feliz sexualmente, senão ela não é completamente feliz. Isso. Além de ter uma pessoa com quem ela se relacione bem, mas tem que se relacionar em todos os sentidos. Exatamente. Então a gente está buscando isso, tá? Eu queria que você conte um pouco da clínica do Dr. Léo, como é que funcionam as coisas, o que ele faz lá, qual o trabalho que é feito na clínica. A gente na clínica a gente tem vários psicólogos que atuam numa equipe, né? Então a gente tem vários especialistas, então terapia sexual, eu atuo, mas a gente todos nós lá trabalhamos com orientação profissional. Então nós fazemos individualmente também para aquele aluno que não teve na sua escola ou está na dúvida do que quer fazer. Então nós fazemos um trabalho, porque o Léo criou uma metodologia, que chama metodologia OPEE, que é orientação profissional, empregabilidade e empreendedorismo. Legal. Então agora a gente tem desde a primeira série do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, né? E esses nossos livros, eles sempre têm 4 módulos básicos, que é autoconhecimento, escolha profissional, processo seletivo e vestibular e mercado de trabalho, ou seja, contempla tudo, mas acima de tudo o ser humano, o que está ali escolhendo, né? Isso é muito importante, porque você repara que muitos jovens não têm uma orientação assim bem definida, não sabem o que é. Com uma metodologia dessa, eles podem
evoluir. Mas falando agora um pouco do assunto da entrevista, o que é educação sexual? Se a gente tem aí uma discussão recente aí do que a diferença entre educação sexual e orientação sexual, né? Mas hoje em dia a gente está usando mais o termo educação sexual, porque entendia-se que orientação sexual a gente direcionava para algum lugar, direcionava para agir daquela forma ou sentir daquele jeito. Então, educação sexual é estar trazendo as informações que tem na nossa realidade, da sexualidade, da adolescência, das coisas que acontecem, então, masturbação, menstruação, como prevenir gravidez. Então, é estar abrindo um pouco esse mundo que ainda tem muitos mitos, muitos preconceitos. Queria saber o seguinte, a educação sexual, você falou orientação e educação. A orientação sexual não é bem se o cara é homossexual ou heterossexual, ou tem uma orientação, a orientação seria mais como que você vai orientar a pessoa. Na verdade se associava um pouco que a gente ia orientar para algum lado, ou homossexual ou heterossexual. Então não é isso. A gente chama de orientação afetivo-sexual. Orientação afetivo-sexual seria se a pessoa é hétero, se ela é homossexual, se ela é bissexual, ou seja, para onde o afeto dela e o afeto sexual dela se focam, para onde o olhar dela, o desejo dela se foca. Entendi. Agora, esse assunto é muito importante para as escolas, não é? De educação. Como que é a importância disso? Você vê a importância disso nas escolas? Na verdade, a importância da educação sexual nas escolas é toda, né? Toda, né? É toda, porque é onde os jovens estão passando a maior parte do tempo, né? Tem escolas que às vezes é período integral, então assim... E um lugar de muita confiança do jovem, onde ele passa grande parte do tempo, onde ele faz o seu ciclo de amizades. A gente sabe que na adolescência o jovem tende e ele precisa se distanciar um pouco dos pais. É a primeira sociedade, né? Exatamente, para conseguir ver qual é a identidade dele e não mais as dos pais, né? Então a escola é um lugar privilegiado por dar esse espaço para refletir, para pensar, um informativo, porque hoje em dia a gente tem muita informação em qualquer lugar. Internet, na TV, mas muitas informações errôneas, porque hoje em dia também qualquer um pode colocar tudo, e aí existem muitos mitos que os jovens acabam achando que são verdade e prejudicam a sua vida sexual futura ou a vida afetiva que ele está tendo no momento. No caso da internet, como você falou, eu acho até que a internet ajuda muito em muitas coisas, mas ela chega a atrapalhar um pouco, porque por causa desses conteúdos, é importante o cara ter o pênis grande. Então vamos fazer exercício para crescer o pênis. Porque se o cara não tiver, ele não vai poder satisfazer a parceira dele e não vai. Mas isso eu não falo só na adolescência. Tem muito adulto que segue isso. Sim. Que eu acho que ele já adquiriu esse problema quando ele era adolescente. Isso. E vai se confirmando com outras coisas que ele vai ouvindo, que ele vai pegando. Mas é isso mesmo, porque como tudo na vida, a gente sempre tem um lado bom e um lado ruim. Né? A internet também, ela aproxima muito, então eu consigo ter um contato, conhecer mais pessoas. Se eu sou muito tímida, eu consigo me aproximar mais. Então ela tem os seus lados positivos, mas também às vezes pode afastar esse sujeito da realidade, afastar do afeto do dia a dia, do toque, do cheiro. Né? A educação sexual, no meu modo de ver, muito importante também, por uma questão também da internet, porque como tem hoje em dia na internet muito pedófilo, muita questão de vamos dizer, aberrações sexuais, a pessoa que tem uma orientação sexual ela pode se dirigir melhor, pode entender melhor esse tipo de assunto, né? Na verdade, a educação sexual na escola, ela tem toda a sua importância, mas a gente ainda tem um espaço muito pouco. Esse espaço na escola ainda ele é pequeno. Então, por exemplo, eu dou palestras em muitas escolas de orientação sexual, mas é uma palestra de 2 horas, ponto. Não se abre um espaço na escola realmente para ter na grade horária, para se discutir. Então, assim, eu tenho uma escola que eu dou aula regularmente. Então, a cada 15 dias para jovens de 6º, 7º ano, que é o Colégio Friburgo. Né? Então, é uma escola que conseguiu abarcar essa causa, acreditando realmente que o jovem precisa ter as informações. Agora, né? O jovem na escola, como é que ele encara uma aula de educação sexual? Eles tiram muito sarro, eles ficam brincando muito ou eles já encaram mais tranquilos? Olha, eu posso falar pela minha experiência, né? Assim, eu acredito que vai muito da postura que você tem com eles, né? É claro que num primeiro momento você pega um jovem de 7º ano, 8º ano, um jovem ainda que nem chegou no